Olá pessoal, hoje nós vamos falar de dois assuntos que têm aparecido muito na mídia nos últimos meses: depressão e ansiedade. Essas duas doenças, elas apresentam comorbidade, quer dizer, quando uma pessoa desenvolve uma delas, estimula o desenvolvimento da outra doença também. Por isso, nós vamos estudá-las em conjunto hoje. Vamos lá? O início de ambas pode ocorrer em qualquer momento da vida, sendo mais frequente em mulheres, e não apresenta nenhuma diferença significativa em relação à etnia, nível de escolaridade, por exemplo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 350 milhões de pessoas no mundo todo apresentam transtorno de depressão maior. Esse número tem crescido muito nos últimos anos. E quando nós consideramos depressão e ansiedade, esse número ultrapassa 600 milhões de pessoas. A depressão é uma das principais causas de incapacidade de pessoas em todo o mundo. Ela é caracterizada principalmente pelo humor deprimido e pela perda de prazeres que a pessoa sente em atividades que antes lhe eram prazerosas. O diagnóstico de depressão deve ser realizado sempre por um profissional da área da saúde, já que estar deprimido não é simplesmente estar triste. O sintoma de tristeza ele é muito mais prolongado, ele é contínuo na depressão. Os sintomas da depressão variam muito de uma pessoa para outra, como alterações no peso, alterações no apetite, na energia. Algumas pessoas têm aumento de peso, outras uma diminuição. Algumas pessoas dormem muito, outras dormem muito menos, além de algumas pessoas sentirem uma falta de energia, uma perda de energia, dificuldades de concentração, sentimentos de inutilidade, de desamparo, além de ideias de suicídio, também são bastante frequentes, entre outros sintomas. Já a ansiedade é um processo fisiológico importante na adaptação do organismo frente às situações de perigo. Por exemplo, uma pessoa que vai prestar o Enem esse ano, é natural que exista algum nível de ansiedade e é importante que ele exista, é até benéfico. Esse nível de ansiedade controlado, levemente aumentado, vai fazer com que a pessoa se organize melhor nos estudos, estude de maneira mais sistemática e se prepare melhor para os exames. Porém, em níveis excedentes, a ansiedade pode trazer problemas para o indivíduo, em sintomas e também em aspectos psíquicos. No exemplo citado, o cara que está se preparando ali para fazer o Enem, muita ansiedade pode trazer uma série de problemas para ele. Ele pode ter dificuldade de memorização, de concentração e ter uma prova abaixo ali do desempenho esperado. Esses sintomas são consequências de alterações no eixo HHA, ou seja, eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, que afeta diretamente o sistema nervoso e endócrino. O sistema endócrino é aquele associado à secreção de hormônios. Para termos uma ideia da importância desse eixo, o hipotálamo contém centros de controle para a temperatura corporal, para o sono, para o apetite, para a sede, entre outros. Quando uma informação diferente é detectada pelo corpo, ele manda informações químicas para a hipófise, que é parte integrante do nosso sistema endócrino, ou seja, trabalha na secreção de hormônios. A hipófise libera diferentes hormônios para regular atividades metabólicas. Desses hormônios liberados, alguns deles vão atuar nas glândulas suprarrenais, que vão secretar outros hormônios importantes. Uma dessas substâncias liberadas é o cortisol, importante numa condição de estresse. Quando nos sentimos estressados por alguma razão, nosso corpo libera essa substância. Essa alteração no eixo HHA altera também a secreção de um hormônio chamado adrenocorticotrófico. Esse hormônio é secretado pela hipófise e chega lá nas glândulas suprarrenais pela corrente sanguínea. Nas suprarrenais, o ACTH vai estimular a liberação do cortisol, aquela substância que é uma resposta ao estresse. Cortisol mobiliza reservas de energia e altera informações no sistema nervoso central, preparando o corpo para prosseguir mesmo sob agentes estressores.
O eixo HHA também é regulado por outras duas estruturas encefálicas, a amígdala e o hipocampo. Importante lembrar que essa amígdala da região encefálica não é aquela amígdala lá da sua faringe, lá da garganta, que talvez alguns dos que estejam assistindo já tenham até retirado em algum procedimento cirúrgico. Não é essa amígdala. Essa amígdala do eixo HHA, ela é importante na produção de resposta ao medo, por exemplo. Já o hipocampo, ele tem relação com memória e aprendizado. Assim, tanto a depressão quanto a ansiedade, alterando esse eixo HHA, trazem prejuízos para a memória e para o aprendizado. As causas de depressão e ansiedade ainda são estudadas, porém, algumas já estão bem estabelecidas, como, por exemplo, uma perda parental precoce, eventos recentes estressantes, eventos traumáticos, traumas como abuso sexual durante a infância ou físico ainda, né? Todos esses fatores contribuem, além do uso de alguns tipos de medicamentos, predisposição genética, entre outros. Felizmente, existem tratamentos disponíveis para aqueles diagnosticados com depressão e ansiedade. Mas como pode um fármaco, um medicamento, alterar esse eixo HHA? Para entendermos o funcionamento dos fármacos, precisamos lembrar que essas doenças afetam diretamente o humor do paciente. E o humor é controlado por neurotransmissores como a noradrenalina e a serotonina. Para que os nossos neurônios se comuniquem com outros neurônios ou com outras células, nós realizamos sinapses. Os neurotransmissores, eles enviam informações químicas importantes para que essas sinapses ocorram. A maior parte dos fármacos que atuam como antidepressivo ou ansiolítico atua inibindo a recaptação ou degradação da serotonina. Assim, esses medicamentos fazem com que a serotonina permaneça um tempo maior disponível para a realização de sinapses, auxiliando na regulação do humor. Parece simples, mas existem diferentes medicamentos no mercado e cada um atua de uma maneira diferente. Cada indivíduo responde melhor a um tipo de medicamento. Além disso, existe um atraso na melhoria dos sintomas. Então, cerca de 2 a 3 semanas depois que o paciente começa a tomar o medicamento, é que ele começa a apresentar melhora. Outro tratamento interessante é a terapia, onde um profissional, especialmente da área de psicologia, vai aplicar conceitos tanto da área de psicologia como de psicopatologia. A partir da psicoterapia, é possível alterar algumas conexões. Essas conexões podem ser imaginárias ou reais, e evitar que essas conexões provoquem e induzam uma resposta de medo. Algumas estratégias podem auxiliar na prevenção de depressão e ansiedade. A execução de atividades que você goste, ou hobbies, ou ainda atividade física, auxiliam na liberação de substâncias químicas importantes para a regulação do humor. Além disso, é importante evitar preocupações excessivas, manter uma boa qualidade de sono e uma dieta equilibrada. Lidar com o estresse é algo constante em nossas vidas. Por isso, vale investir em autoconhecimento e autoaceitação, além de criar estratégias para diminuir o estresse de maneira saudável. Depressão e ansiedade, como vocês viram, não é frescura ou coisa de gente fraca. Qualquer pessoa pode desenvolver isso. Caso você precise, busque ajuda, busque um bom profissional de saúde e não hesite em pedir ajuda. Bons estudos!